Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, Revelações, no capítulo 3, no versículo 14, e nós vamos ler do versículo 14 até ao versículo 22, e diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, sobre esta palavra de encorajamento, nós vamos falar hoje sobre alguns pontos e vamos falar sobre o amor de Deus, que em muito também é parecido ao amor de uma boa mãe. Uma boa mãe, ela nos lembra do amor de Deus também. Uma boa mãe, ela tem um amor completo. Um amor que tem todas as suas dimensões. Não é um amor desequilibrado que apenas conforta, é um amor que também confronta, mas não é um amor que apenas confronta, é um amor que também conforta. E eu tenho 3 pontos para nós falarmos sobre o amor de Deus, e são estes, os seguintes: o amor exigente, o amor suficiente e o amor paciente. O amor de Deus é um amor exigente, é um amor suficiente e é um amor paciente. Mas antes disso, deixem-me falar um pouco sobre esta cidade, esta igreja de Laodiceia, que ficava na cidade com o mesmo nome. E havia algumas coisas sobre esta cidade que, se nós percebermos melhor, se nós entendermos o contexto desta cidade, nós vamos perceber algumas coisas que estão escritas. Algumas coisas que Jesus diz ao apóstolo João para escrever e que nós acabamos de ler. A primeira coisa era que esta cidade era uma cidade rica. Laodiceia não era uma cidade qualquer, era uma cidade diferente das outras. Era uma cidade que tinha muito dinheiro, onde as pessoas tinham dinheiro, onde as pessoas tinham posses. Era um centro financeiro muito relevante na Ásia Menor, naquela altura. E, por exemplo, a cidade ela foi toda destruída por causa de um terremoto, e eles reconstruíram a cidade toda, sem a ajuda do poder central, que era o poder de Roma. Com as suas próprias posses, com as suas propriedades, com as suas posses, aliás, foram capazes de se reerguer, de se reconstruir. Então, quando nós lemos na palavra, quando nós lemos na carta, a ser-lhes dito: vocês pensam que são ricos? Rico sou e não preciso de nada. As pessoas que estão a entender, estão a receber isso, elas sabem do que é que se está a falar. É como se fosse uma espécie de uma Riviera, do Mónaco, para não dizer Cascais. Há alguns irmãos que são de Cascais. Quando há a hora das ofertas, eu sempre olho para eles, intercessão. Sempre intercedo de uma forma especial. E sabem, as riquezas, eles têm esse desafio. A riqueza não é um pecado, é bom ser rico. Se não és rico, experimenta um dia, vais gostar. Mas a riqueza, ela tem uma tentação, que é a tentação da autossuficiência. Eu não preciso de nada. E a autossuficiência espiritual é ainda pior, porque muitas vezes ela vem mascarada de uma bênção. Ouçam, meus irmãos, se nós pensarmos algum dia que nós somos autossuficientes, que nós vamos alcançar um nível como igreja em que nós não vamos precisar de mais nada, nós vamos chegar a um sítio muito mau. Não há autossuficiência no caminho cristão. Uma igreja cristã, uma igreja verdadeiramente cristã, é uma igreja verdadeiramente dependente do Senhor, constantemente dependente do Senhor. E não interessa as bênçãos que o Senhor traga até nós, e o Senhor traz muitas bênçãos até nós. Nós temos muitas razões para dar graças a Deus.
mas que isso não nos dê um sentimento de autossuficiência, não mascare uma autossuficiência que não é verdadeira. A segunda coisa sobre Laodiceia é que era uma cidade onde havia uma indústria têxtil forte. Faziam-se vestidos, roupas, havia uma indústria têxtil que não servia apenas para aquela cidade, mas servia para toda aquela área. E produziam e trabalhavam com uma lã específica, uma lã negra. E tinham uma exclusividade. Os produtos têxteis que eram feitos em Laodiceia eram conhecidos em toda aquela região. Então era uma cidade que era conhecida por isso. Mas vejam o que Jesus diz àquela cidade: é que vocês estão nus. Vocês podem se vestir do que vocês quiserem. Vocês podem fazer os vestidos mais impressionantes. Vocês podem abastecer toda a zona com os vossos têxteis maravilhosos, mas vocês estão nus, na verdade. Porquê? Porque há uma diferença entre a aparência externa e a aparência interna. E o Senhor, Ele não olha apenas para a aparência externa, Ele olha para a aparência interna. Ele sonda o coração. Ele vai até onde ninguém vai. Até a própria palavra do Senhor, ela nos faz isso. Ela vai até às juntas e medulas. Ela vai e percorre sítios que nós próprios às vezes nem conhecemos sobre nós próprios. Então, nós podemos impressionar muita gente com a nossa aparência externa, até nós próprios. Nos impressionamos e ficamos fascinados connosco, com a nossa aparência. Só que Jesus, Ele não fica fascinado com isso. Ele não se distrai com isso. Ele olha para o interior. Por isso é que Ele pode olhar para Laodiceia com toda a sua indústria têxtil e dizer: vocês estão nus, para a igreja de Laodiceia, aliás, e dizer: vocês estão nus. Vocês podem estar no meio desse contexto, dessa aparência, mas vocês estão, na verdade, nus. E havia também uma cultura, uma escola médica muito conhecida, onde uma das especialidades era o tratamento dos olhos. Então vejam, quando Jesus está a dizer o que escrever, Ele está a apontar em todas as coisas. Está a usar uma agulha e um bisturi e está a apontar para aquela igreja com precisão. A falar de coisas que tinham a ver com a sua própria identidade. Então havia um pó medicinal especial para os olhos que era produzido na escola de Laodiceia. E que era exportado para toda a região. Eu não sei se nós temos noção, mas muitas pessoas, inclusive muitos milagres que nós vemos na palavra, que pessoas que não viam e que é-lhes permitido ver pela graça do Senhor, havia coisas desde deformidades da visão muito graves a cataratas. Há coisas cataratas que desenvolvem problemas graves que a pessoa fica invisual. Então havia infecções, outras infecções simples, que por falta de tratamento, que por falta de recursos, desenvolviam-se e causavam cegueira nas pessoas. Imaginem o que é de repente haver alguém que sabe como tratar disso, num contexto desses. Hoje em dia nós vamos ao médico aqui no Ocidente e muitas coisas que nos levariam à cegueira são tratadas de forma simples em 5 minutos. Então vejam a vantagem que esta cidade tinha ao ter este conhecimento todo. Mas Jesus o que lhes diz é: comprem colírio. Vocês não têm colírio suficiente, vocês precisam de comprar mais. Vocês precisam de buscar mais. Aquilo que estão a produzir não é suficiente. Ou seja, eles pensavam que estavam a ver, mas eles estavam cegos espiritualmente. Eles pensavam que estavam iluminados, pensavam que tinham alguma vantagem, pensavam que tinham visão, mas estavam cegos espiritualmente. E sabem, hoje em dia, na cultura evangélica moderna, nós gostamos muito de ter visão. Qual é a visão para a igreja? E está tudo bem, nós também temos uma visão, tá? Qual é a visão para a igreja? Para onde é que nós vamos? Só que uma coisa é nós termos uma visão para a igreja, outra coisa é nós vermos aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. São coisas diferentes. A visão a gente escreve no chat GPT assim: olhem, quero uma visão para uma igreja parecida com a minha. E ele vai te responder e vai dizer que a tua igreja é SSLX porque ele sabe. E ele escreve a visão para ti. Isso é uma coisa. Outra coisa é a visão de Deus se tornar e se revelar a nós para ser também a nossa visão. Essa é a visão que nos sustenta. E por fim eles tinham também água morna. Muito interessante. Água morna.
Então, aquela cidade tinha uma característica que ela não tinha uma fonte própria de água para abastecer a cidade. Então, eles tinham que importar água. Tinham que trazer água para os diferentes fins. E havia 2 sítios. Um sítio onde eles traziam água fria e outro sítio onde traziam água quente. Porque a água fria era usada para determinadas finalidades e a água quente para outras finalidades. Só que o que acontecia era que no caminho, a água fria, por causa da temperatura, nós estamos a falar da Ásia, mas da Ásia Ocidental, quente. Por causa da temperatura, a água começava a aquecer e quando chegava à cidade estava morna. Mas a água quente também, que saía quente, ela não aguentava a temperatura tão alta assim, ela baixava um pouco e também chegava igualmente morna. Então, quando Jesus está a dizer que vocês são mornos, as pessoas sabem o que é que ele está a falar, porque as pessoas bebem água morna, as pessoas tomam banho com água morna, tudo que elas usam, a água está sempre morna, ligeiramente tépida à temperatura ambiente. Esse é o contexto em que Jesus, ele fala para a igreja de Laodiceia. E ele diz algo a certa altura, no versículo 19, que é base para nós hoje, que ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esta palavra é uma palavra dura, é uma palavra de exortação, de correção, mas há aqui uma chave que faz toda a diferença, em que Jesus ele está a deixar claro que ele está a dizer isso por amor. Ele está a dizer isto e a fazer essa repreensão, essa disciplina por amor. E sabem, a correção não é rejeição, é uma prova de amor. Há alguns de nós, se calhar hoje, nesta fase da nossa vida, nós conseguimos reconhecer que a correção foi importante, ou que a falta de correção foi prejudicial. Eu não sei se aqueles de nós que temos a bênção de termos mães na nossa vida, pessoas que nos acompanham, pessoas que nos corrigem, se nós já tivemos a oportunidade de falar com alguém que não teve mãe, que não teve figuras paternais, que podia comer o que quisesse, quando quisesse, sair, ir para onde quisesse, fazer o que quisesse, sem dar satisfação a ninguém. E perguntemos a essas pessoas se isso foi assim tão interessante, se isso foi assim tão bom. Viver a vida sem limites, viver a vida sem correção, viver a vida sem haver uma baliza. Uma vez, eu tinha algum dinheiro. Era a quantidade de dinheiro que eu nunca tinha tido na minha vida. E tinha acesso àquilo. Também não era tanto dinheiro assim, meus queridos. Era menos de 100 euros, está bem? Mas eu tinha. E era adolescente. E sabe o que eu fiz? Eu disse: eu vou às compras. E eu fui a um estabelecimento aí de um supermercado. E eu torrei aquele dinheiro todo. Em croissants, em chupa-chupas. Também comprei algumas coisas, frutas, etc. Mas isso foi para aí 20 euros. Tudo o resto foram coisas que não serviam para nada. Porquê? Porque às vezes nós não termos correção em algumas coisas faz nós termos acesso a coisas que nós não estamos preparados para lidar e nós desperdiçamos. Então o Senhor ele está a dizer à igreja: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Porquê? Porque o amor de Deus é um amor exigente. É um amor que envolve exigir alguma coisa. Deus ama-nos demasiado para nos deixar como nós estamos. Então, quando nós abrimos a palavra, ela vai nos exigir coisas, ela vai pedir coisas de nós. Ela vai dizer: olha, tu tens que me dar mais alguma coisa. Tu tens que ir mais além. Isto não é, há uma sensação de insuficiência que é contínua. E essa sensação é boa, porque ela nos lembra do amor exigente de Deus. Em que quando nós dizemos: olha, eu sou rico, Deus diz: não, tu és pobre. Porquê? Porque esse amor é o amor que confronta, e muitas vezes ele vai confrontar algumas ilusões que nós temos a nosso respeito. Nós temos algumas ilusões, às vezes nós achamos que nós já chegamos a um nível que já não há mais nada para crescer e de repente nós abrimos a palavra e há sim mais alguma coisa para crescer. Achamos-nos que somos os mais maduros e de repente há mais um nível de maturidade. Achamos que nós não temos pecado, os outros é que têm pecado. Nunca conheceram aquele irmão religioso ou aquela irmã religiosa que ela vive num paraíso só dela, ou só dele. Tem um céu só para eles, onde os outros não entram. Porquê? Porque a pessoa esqueceu-se desse amor exigente do Senhor. O Senhor nos ajuda a fugir dessa postura, de uma postura religiosa que não acrescenta, que é uma postura iludida.
Porque todos nós precisamos de fazer mais e melhor. E a todos nós nos é exigido alguma coisa. Coisas diferentes a cada um, mas nos é exigido sim. E ainda bem que nós temos um Deus que, tal como na igreja de Laodiceia, Ele confronta a ilusão. Ele confronta aquela sensação de bem-estar, a sensação de que está tudo bem, a sensação de autossuficiência. Ele expõe isso e confronta tudo isso. Então Jesus, Ele será assim também conosco e com os seus seguidores, com os seus discípulos. Ele não vai validar tudo o que nós fazemos, Ele vai nos mostrar quem nós podemos ser. Por isso é que a palavra diz: quem quer vir após mim, toma a sua cruz, siga-me. Quem quer vir após Jesus não tem outra opção, não tem outra rota alternativa, não tem um plano B, não é como o GPS, o GPS nos diz sempre um caminho. Nós podemos andar para trás e ele paciente, Ele mostra-nos o caminho, com o tempo a aumentar. Com Jesus há um único caminho, é segui-lo, é ir atrás dele, é ir após ele. Deixando o que precisamos deixar para trás para sermos ágeis o suficiente para o seguir. Por isso é que este amor, ele é um amor exigente, é um amor que não nos deixa confortáveis. Não nos deixa confortáveis nos nossos pecados, não nos deixa confortáveis na mentira, não nos deixa confortáveis na nossa luxúria, não nos deixa confortáveis no nosso orgulho. É um amor que Ele ama verdadeiramente, por isso Ele corrige com intenção. Como uma boa mãe. Nós podemos discutir e fazer piadas com todo mundo e andar e armarmos em espertos com todo mundo. Há mães que não toleram isso. Quem és tu? A pessoa chega lá do alto da sua chefia, dono da empresa. Quando estás na casa da tua mãe, tu não tens nada para oferecer. Ela não se vai impressionar. Ela, se tiver que fazer algo, ela vai dizer. Por isso é que nós que temos essa bênção de termos mães assim, que não nos respeitam. A minha mãe, sempre que eu a vejo, ela tem sempre um comentário para fazer sobre se eu estou gordo, se estou magro. E eu quero falar das coisas impressionantes que eu alcancei na vida. Tu precisas comer mais. O amor de Deus é um amor suficiente. Nós lemos e lemos na palavra que é dito: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas, vestes brancas. Então é um amor que é suficiente, porque o que Deus nos mostra é que aquilo que nós precisamos, Ele tem. Aquilo que nós estamos à procura para nos satisfazer, Ele tem. As coisas que nós lutamos na nossa vida para alcançar, nós só vamos alcançar verdadeiramente através dele e nele. Tudo o que nos falta, Deus já providenciou. Eu vou repetir: tudo o que nos falta, Deus já providenciou. Todas as coisas que nós precisamos, Deus já providenciou. Nós não vamos receber outras coisas. Não vai haver outro prato a ser servido. Tudo o que nos falta, Deus já providenciou. Às vezes os filhos, eles não querem comer a comida. Uma mãe que entende esse amor suficiente, o que é que ela faz? Eu vou-vos dar alternativas. O que é que uma mãe faz nessa situação? Isto é o caso prático. Hora do almoço, o filho não quer comer. O que é que uma mãe, no dia bom, né, quando ela acerta, o que é que ela faz? Pronto, só para ajudar, né, Augusta? A hipótese A, aliás, ela dá uma outra comida que a criança quer. Que é pizzas e hambúrgueres e etc. Os meus filhos, se pudessem, viviam só disso. Então, num outro sítio qualquer do mundo, o que é que queres? Pizza. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é: eu vou discutir com esta pessoa até a exaustão e vou obrigá-la a engolir, a pessoa quase ali a chorar e etc. E vou obrigá-la a engolir isso tudo. Também acontece às vezes. Muitas vezes. A terceira hipótese é: esta pessoa vai ter fome um dia. Quando ela tiver fome de verdade, ela vai comer essa comida. Porque não há nada que nos motive mais do que uma fome de verdade. Então, olha, não queres comer? Está tudo bem. Na hora do lanche, aquilo que eu tenho para ti, está aqui à tua espera. Não quer lanchar? Olha, na hora do jantar, está aqui à tua espera também.
fica aqui à tua espera. É duro, a pessoa tem que ser firme, mas ensina muitas lições. Eu já comi, já lanchei muito arroz com peixe. E eu aprendi a minha lição, então eu como agora. O amor de Deus é suficiente. Alguns de nós precisamos de aprender esta lição. Porque nós andamos a rejeitar o que Deus tem para nós. E a dizer, eu não quero almoçar isto. Eu quero pizza. Eu não quero este marido, eu quero outro. Eu não quero esta família, eu quero outra. Eu quero sentir borboletas na barriga, eu quero sentir uma coisa, eu quero sentir umas coisas. Eu não quero este país para viver, eu quero outro, eu quero tudo outro. E o Senhor está pacientemente a dizer assim, mas olha, isto é suficiente. Quando tu passares aí esse teu processo, isto vai estar à tua espera para tu viveres. Este ministério que eu te dei vai estar à tua espera aqui para tu viveres. Então podes escolher se vais viver isto agora ou se vais viver isto à hora do lanche. E alguns de nós estamos só a adiar o que nós vamos ter que viver. Estamos a adiar processos, estamos a adiar decisões de perdoar, de largar alguns hábitos, de largar algumas coisas na nossa vida, deixá-las para trás, de procurarmos ajuda para realmente nós sermos capazes de lidar com determinadas frustrações e tentações. E isso está à nossa espera, e isso já está providenciado pelo Senhor. Nós precisamos de decidir se vamos comer isto agora ou se fica para mais tarde. A diferença é que mais tarde vem frio, mas vem também. E alguns de nós precisamos de entender que tudo o que nos falta, o Senhor já providenciou. Não virá através de uma nova revelação, não virá através de uma coisa do alto, não virá o anjo Gabriel para nos dizer coisas que nós sabemos que temos que fazer. Eu não digo que é fácil estar aqui hoje a falar e a dizer isso, não é fácil aplicar, mas nós precisamos sim de entender que o Senhor já providenciou aquilo que eu preciso. O Senhor é o bom pastor que faz com que nada nos falte, que nos leva aos pastos verdejantes, onde nós podemos nos alimentar, termos acesso às ribeiras frescas e tranquilas. Esse é o Senhor que cuida de nós. Então que a nossa oração hoje para nós mesmos seja: Senhor, o que é que tu já providenciaste que eu sinto que falta ainda? O que é que já está em cima da minha mesa, mas que eu não tenho olhado com atenção e estou a ignorar ou estou a desdenhar? E nós precisamos de ressignificar algumas coisas que estão na nossa mesa. Alguns de nós, mesmo em relação às nossas mães ou mães em relação aos seus filhos, nós precisamos de ressignificar algumas coisas na nossa mesa. Se o Senhor quisesse que nós tivéssemos outros filhos, Ele nos teria dado outros filhos. Se o Senhor quisesse que nós tivéssemos outras mães, Ele nos teria dado outras mães. Não há coisa mais de Deus do que o sítio onde nós nascemos. E eu não estou a dizer que está tudo certo com o sítio onde nós nascemos. Alguns de nós vivemos coisas muito complicadas por causa disso. Mas nós precisamos de olhar para essas circunstâncias e pensar: Senhor, se Tu me colocaste aqui, é por uma razão. Qual é essa razão? Como é que eu devo estar nesta situação? Tudo o que nos falta, o Senhor já providenciou. Laodiceia, ela tinha tudo, tinha riqueza, tinha roupa, tinha colírio, mas também faltava tudo, porque aquilo que eles tinham pensavam que era o suficiente, pensavam que era o que eles precisavam, quando o que eles realmente precisavam era aquilo que Deus tinha para dar. Então o que Deus fez com Laodiceia e que Deus pode fazer connosco é expor isso, é expor essa falta, é expor essa pobreza e oferecer aquilo que realmente é suficiente, oferecer aquilo que realmente alimenta. Então Deus não vai fazer isso, Deus não vai expor isso sem nos oferecer uma provisão. Ele vai nos expor não para a nossa vergonha, mas para nos propor uma alternativa. Como Ele faz com a igreja da Laodiceia, Ele expõe algumas coisas, mas Ele propõe uma alternativa. Vocês estão nus, vocês estão cegos, mas vocês podem comprar de mim. Vocês podem encontrar em mim. Vocês podem vir buscar a mim. E sabem, quando nós vamos buscar ao Senhor, nós compramos, só que o valor é zero. O valor é gratuito.
Nós vamos lá, vamos até Ele buscar aquilo que nós precisamos e o Senhor nos oferece gratuitamente. É um bom negócio. Não vem com juros, não é preciso parcelar. Eu aprendi com os irmãos aqui da igreja, alguns irmãos, a disciplina de parcelar. Agora já há aqui em Portugal também, já aprenderam também. É que nós sabemos que não podemos pagar, ou que não queremos ainda pagar o valor todo, então nós parcelamos. O Senhor não vai pedir, não vai exigir esses negócios, Ele dá tudo, gratuitamente. Ele oferece completamente. Ele nos diz assim, é aquele que diz assim: vinde a mim, o Senhor Jesus diz isso, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu farei o quê? Eu vou dizer o quão cansados e oprimidos vocês estão, a vergonha que vocês são. Estão cansados por vossa própria culpa, não sabem descansar. Não, Ele dizia, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É leve. É essa troca que o Senhor faz. Então não é uma exposição para vergonha, é uma exposição para nós vivermos a vida que realmente é suficiente. A vida que realmente satisfaz. O Senhor, Ele vai nos dar aquilo que nos falta, porque está nele, é Ele próprio. Ele vai se dar a si mesmo, a nós. E por fim, este amor é o amor paciente. Depois de tudo isto, depois de tanta coisa, eu não sei como são as vossas mães. Eu não vou falar muito da minha, porque ela pode estar a ouvir. Eu vou falar de uma mãe assim hipotética. Quando eu era jovem, porque eu agora já sou mais... Quando eu era jovem e adolescente, eu lembro-me de ouvir a minha mãe falar muita coisa durante muito tempo. Falar. A minha mãe não, uma mãe hipotética. Falava muita coisa, muitas exortações, muitos avisos. Não é assim, não é isso que Jesus quer. Que bênção é que é termos mães que nos lembram, ou pelo menos tentam nos lembrar do que é a palavra de Deus, do que nós devemos seguir a palavra de Deus, que nos exortam a partir da palavra de Deus. Isso é um privilégio. Se tu tens isso, dá graças a Deus por isso. Agradece a tua mãe por isso. Falava muita coisa. E eu ouvia tudo. Mas no final, depois, íamos para a nossa vida e abraçava como uma mãe à mesma. E servia como uma mãe à mesma. E estava lá à mesma. E não discriminava, nem fechava a porta. E tinha o meu lugar preparado. E tinha a cama feita. E tinha as coisas todas à mesma, todos os dias da mesma forma. A exortação, mas todos os dias havia algumas coisas que sabia que ia acontecer, que estavam garantidas. Isso lembra-me do amor de Deus também, que é um amor paciente. É um amor constante. A igreja de Laodiceia tinha muita coisa para resolver, mas este amor era um amor paciente que esperava e que não desistia. Deus coloca-se através de Jesus nesta posição, nesta carta, como alguém que está à espera sem desistir. E sabem, isso também é verdade para as nossas vidas, que Deus, Ele espera sem desistir. Ele vai ficar à espera. Ele não vai perder a paciência. Ele não vai mudar. Não vai mudar o seu caráter, não vai mudar quem Ele é. Ele vai estar onde Ele escolhe estar. Por isso é que quando nós lemos, depois de tudo isso, depois de toda esta exortação, aquilo que o Senhor diz é: eu estou à porta, eu bato. E se alguém abrir a porta, eu não vou tirar satisfações. Eu vou entrar e eu vou cear com Ele. Eu estou à porta e eu bato e eu sei o que é que está a acontecer lá dentro. Eu estou à porta, mas eu já recebi as notícias do que é que se passa. O Senhor sabe como é que nós vivemos as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor é aquele que vê a aparência interna e não a externa. O Senhor não está surpreendido com as nossas decisões. O Senhor não está sem saber o que fazer em conferência com a Trindade. A saber o que é que vai fazer com o Joel. Já viste o que ele fez? Já viste? Já devia saber. O Senhor sabe isso tudo. Ainda assim, o Senhor está do outro lado da porta à espera
de uma decisão, à espera de uma abertura. E sabem, quando a porta ela se abre, o que existe é uma comunhão com Deus, é uma presença. É nós sentarmos à mesa com Ele, como as famílias devem fazer, sabem? Uma prova de que uma família é que depois de tudo sentamos à mesa. Apesar de tudo, sentamos à mesa. Quando as pessoas já não sentam mais à mesa, aí sim, estamos a entrar num problema sério. Depois de tudo e apesar de tudo, e alguns de nós poderíamos contar a história da nossa vida, como filhos ou como mães, e poderia haver muita coisa nesta história. Coisas boas, coisas más, coisas que nos orgulham pela positiva e coisas que nos envergonham. E tudo isso existe na história da nossa vida. A resposta que o Senhor tem é esta: eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, capeta, os nomes todos, ele anda ao nosso derredor, à espera de uma oportunidade para nos tragar, à espera de uma oportunidade para nos apanhar. E há uma história muito interessante de Caim e Abel, o primeiro homicídio relatado na palavra. Caim mata Abel. E no meio desta história há uma expressão que Deus usa enquanto fala com Abel, e ele diz: o pecado jaz à porta. O que esta expressão quer dizer é que nós podemos estar muito bem a nossa vida inteira, podemos viver uma boa vida, acharmos que estamos confortáveis, o pecado está sempre ali pacientemente à porta à nossa espera. É só preciso de uma ocasião. 30 anos sóbrio, o pecado está à porta. Eu fiz tudo certo até agora, eu cumpri a Bíblia, eu fiz as coisas todas. O pecado jaz à porta. Nós estamos a 2 ou 3 decisões de estragar a nossa vida. Todos nós conseguimos cometer essa proeza. Está ao nosso alcance. Mas sabem, a verdade é que o pecado não é a única coisa que está à porta. O pecado não é a única coisa que jaz à porta. Ele está lá à porta à espera. Como é que é, Joel? Saudades minhas. Mas o Senhor também está à porta. Então, quando nós abrirmos a porta, nós podemos escolher. Nós podemos abrir a porta para dar uma volta com o pecado. Ou nós podemos abrir a porta para deixar que o Senhor Ele entre. Porque Ele é aquele que ama pacientemente. É aquele que mostra o seu amor. É aquele que mostra este amor de uma mãe que também é paciente. E quantas mães aqui sofrem e intercedem pelos seus filhos, anos e anos a dobrar o joelho, à espera que o Senhor faça alguma coisa que elas já não podem fazer porque tentaram fazer tudo e agora só resta aguardar e esperar. Quantos filhos intercedem também pelas mães? É duro. Mas que nós encontremos encorajamento neste amor paciente do Senhor, que é o amor que permanece à porta e que bate, e que aguarda, e que anseia, e que deseja cear comigo, cear contigo. Vamos ficar de pé? Então a questão para nós hoje, a questão que resta, com isto termino, é: nós todos temos uma porta e nós podemos escolher como a tratar. Nós podemos deixá-la fechada e não entra nada. Isso é uma ilusão, porque entra sempre alguma coisa. Pelo menos o pecado, ele entra sempre. Entra pelos buraquinhos, por baixo da porta. Ou nós podemos abrir essa porta para um convite que é-nos feito a nós. A casa é nossa, mas o Senhor, Ele se convida a entrar. Ele diz assim: eu vou entrar e eu vou cear na tua casa. Tipo Zaqueu, convém-me ir aí. Fazer o quê? Comer a tua comida. Convém-me entrar aí na tua vida. Convém-me cear contigo. Convém-me sentar contigo, conhecer-te, saber que tu és. Convém-me sentarmos e termos um verdadeiro relacionamento. A única questão para todos nós é se nós vamos manter a porta fechada ou se nós vamos abrir a porta. Deus já falou, nós já ouvimos. Deus está aqui, nós já o reconhecemos. Deus quer entrar pela porta e cear connosco. Nós vamos abrir.
Que o Senhor nos ajude. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos exorta, que exiges de nós, que nos chamas para mais e para melhor, para o nosso próprio bem. Tu és aquele também que mostra o que é suficiente, e Tu és suficiente. A Tua proposta para as nossas vidas, ela é suficiente. Aquilo que Tu tens para nos dar é suficiente. Ajuda-nos, Pai, a trocarmos o que é suficiente por aquilo que é insuficiente. Nós temos conquistado tantas coisas nas nossas vidas, e isso nos mostra também o quão insuficientes são muitas das coisas pelas quais nós vivemos. O quão insuficiente são as posses materiais, o quão insuficiente é um objetivo de vida, um objetivo pessoal, profissional. Ele nos alimenta por algum tempo, mas não é suficiente. Então ajuda-nos, Pai, a olharmos para aquilo que é suficiente, a nos contentarmos em Ti. Senhor, obrigado pelo Teu amor paciente, gracioso. O amor que nós encontramos hoje. O amor que está à porta e que bate e que anseia estar connosco. Nós não merecemos nada disso. Nós sabemos quem nós somos, nós não merecemos isso. O Teu amor nos constrange porque nós não conseguimos Te amar da mesma forma como Tu nos amas. Nós não somos constantes assim. Nós não somos íntegros assim. Nós não somos perfeitos assim. Mas ainda assim Tu nos mostras o caminho a seguir através da maneira como Tu nos amas. Deus, nós estamos gratos por isso. Pai, e nós pedimos que Tu nos ajudes a todos nós hoje a abrirmos a porta das nossas vidas, a abrirmos cada vez mais, e aqueles de nós que nunca abriram esta porta, que possam abrir hoje essa porta, para estarmos contigo, cearmos contigo, sermos conhecidos por Ti, termos um verdadeiro relacionamento contigo. Senhor, como uma boa mãe, como uma mãe que chama os seus filhos para perto, Senhor, nós queremos ser chamados para perto e estar perto de Ti. Nós queremos andar contigo. Mesmo que isto custe, Senhor, nós abrirmos mão de algumas ilusões. Mesmo que isto custe, Senhor, nós abrirmos mão de um sentimento de autossuficiência. Nós queremos andar contigo. Nós Te agradecemos pelo Teu amor. Que seja esse amor a nos guiar. Que seja esse amor a transformar a nossa vida. E que seja este amor, Senhor, a mostrar-nos também como nós devemos viver, como nós devemos amar também uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos isso. Amém. E amém. 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 Deus abençoe. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: não há amor melhor que o amor de Deus. O amor de Deus é melhor que o amor de mãe. Deus ricamente vos abençoe. Vamos tomar os nossos lugares. Nós vamos ver alguns anúncios. Deus abençoe.